E aí, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Como Jogar VTES, ou Vampire The Eternal Struggle. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de carta. Vamos falar sobre quais as cartas que você vai ter e vai ver ao longo de uma mesa, né? As cartas que você vai ter no seu deck, que você vai utilizar ali para poder jogar, e cartas que eventualmente você vai ver outros jogadores jogando também. Não necessariamente o seu deck contempla todos os tipos de carta, então a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui nesse vídeo. E eu vou tentar na descrição de cada um dos vídeos deixar escrito bonitinho tudo o que a gente já vai abordar dentro daquele vídeo. Então nós vamos falar sobre tipos de carta, vai ter lá quando estivermos falando sobre cripta, quando estivermos falando sobre biblioteca, sobre cartas master, cartas de ação, cartas de política, vai estar tudo discriminadinho, a fim de que se você busca um assunto específico, eu quero saber sobre combate, eu quero saber sobre cartas de política, eu quero saber como funciona para mesclar um vampiro normal com um vampiro advanced. Então você abre ali a descrição do vídeo, dá uma olhadinha, vê se aquele vídeo contempla a sua dúvida e aí você já consegue sanar isso de maneira mais eficiente. E se você quer um resumão, se você não quer passar por todos os vídeos, olhar todas as explicações, nós iremos fazer também posteriormente um vídeo bônus que vai do zero até o final. Então, o que é VTES até a finalização de uma mesa, fazer um resumão em ordem ali, para você poder só entender como é que funciona. E se você tiver assistido todos os vídeos, ele vai servir também como uma grande revisão para você ver a mágica acontecendo. No mais, vamos para o vídeo de hoje. Primeiramente, vamos começar falando sobre as cartas de cripta. Cada uma das cartas de cripta possui conjuntos de elementos que definem aquele vampiro especificamente. Por exemplo, um nome. Tá? Cada vampiro tem um nome, uma característica, uma aparência, um tudo. Cada carta de cripta é única. Imagine elas como você ou qualquer outra pessoa. Só existe um Kazembaiá, só existe um de você, um de um determinado amigo seu. Podem existir duas pessoas parecidas, mas não idênticas. Então apenas uma cópia de cada uma desses vampiros pode estar em jogo ao mesmo tempo. Nós falaremos posteriormente o que acontece quando dois jogadores tentam influenciar simultaneamente o mesmo vampiro, né? Eles vão contestar um com o outro e eles não podem estar trabalhando para dois Matusaléns separadamente ao mesmo tempo. Cada vampiro pertence a um clã, identificado por esse símbolo aqui do lado superior esquerdo dessa faixa de mármore. Cada clã é como um grupo ou uma linhagem de vampiros que compartilham características semelhantes entre esse clã. Eles têm histórias e filosofias únicas e particulares dentro do amplo mundo das trevas. Existem vários clãs que você vai poder escolher para poder jogar no jogo, então aqui tem alguns deles. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. E quando nós formos falar de cartas de biblioteca, vocês vão ver que algumas cartas podem requerer um determinado clã, um determinado membro, né, de um clã específico de vampiros para poder ser jogada. Enquanto que outras cartas podem afetar vampiros de apenas um clã específico, ou de um outro clã, e assim sucessivamente. Aqui na parte de baixo, nós temos o ilustrador da carta. Então, logo após o texto aqui, cadê o foco? Aqui. Então, aqui embaixo nós temos o ilustrador, que fez aquela arte específica, tá? E a arte do determinado vampiro. Cada clã de Vampiro à Máscara possui as suas próprias habilidades, que são chamadas de disciplinas. São essas habilidades aqui. Então, são essas habilidades aqui na esquerda. As disciplinas possuídas pelos vampiros são representadas por grupos de símbolos nessa parte inferior aqui dos atributos desse vampiro. A disciplina, elas são basicamente poderes sobrenaturais transmitidos de um vampiro para outro dentro do seu respectivo clã. Então, vampiros do mesmo clã, eles normalmente tendem a ter disciplinas parecidas, que isso faz parte quase como se fosse de uma linhagem. Só que quanto mais velho e mais forte o vampiro for ficando, mais disciplinas ele vai ter. Cada um dos símbolos de disciplina ele pode ser formado por um quadrado, né, ou por um losango. O símbolo de disciplina em forma de quadrado significa que esse vampiro possui um nível básico dessa disciplina e só pode usar efeitos básicos listados em uma carta de ação ou uma carta que requira disciplina dentro da sua biblioteca, que a gente vai falar já já também. O símbolo no losango, né? Então, você
pode ver aqui que esse cara aqui, por exemplo, ele tem duas no quadrado e duas no losango. Significa que ele tem duas disciplinas no básico e duas disciplinas no avançado ou no superior. Portanto, esse vampiro aqui, quando ele usar uma disciplina, uma carta de disciplina de auspícios ou de celerity, né, que são essas duas aqui de baixo, ele pode escolher por usar ou o seu efeito básico ou o seu efeito superior, né, dentro dessa carta. Sempre um ou outro e nunca os dois ao mesmo tempo. Capacidade de sangue. Esse número vermelho aqui no canto inferior direito da carta é a capacidade de sangue desse vampiro. Quanto mais alto for esse número, mais velho é o vampiro e, consequentemente, mais caro em questão de recursos é para trazê-lo sob o seu controle. Quanto menor for esse número, tecnicamente, então, mais jovem é esse vampiro e mais barato vai ser para manipulá-lo e trazê-lo ao jogo, né, para que você possa usufruir de suas habilidades. No lore, alguns acreditam que Caim foi o primeiro vampiro e, ao transformar os vampiros sequentes, o seu sangue foi ficando levemente mais fraco em seus filhos. Esses, por sua vez, transformaram a terceira geração de vampiros, que transformaram a quarta, que transformaram a quinta, sexta, sétima, oitava, nona e por aí foi indo. A cada geração que se passa, mais ralo fica o sangue de Caim e, consequentemente, mais fraco em relação à geração anterior. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui estes dois vampiros. Esse vampiro aqui da minha esquerda, ele é um vampiro muito mais velho, né? Então é um vampiro mais forte. Ele já tem mais disciplinas. Então ele tem uma, duas, três, quatro. Ele tem 5 disciplinas e todas as disciplinas no avançado. Já esse vampiro aqui, ele é um vampiro com capacidade bem mais baixa. Então, né, enquanto um deles é 10, o outro é 2. Ele tem uma menor quantidade de disciplinas. Ele só tem uma. E essa única disciplina que ele tem é no básico. Então você vê que existe uma diferença. Então você tem um vampiro aqui, ó, um pouco mais velho, né, do que ela. Então ela é 2, o André é 6. O André tem 2 disciplinas somente, porém as duas no avançado. Então se a gente pegar aqui, ó, esse rapaz aqui, ele é uma capacidade 4. Ele tem 3 disciplinas, porém das 3, apenas uma delas avançada, as outras 2 são básicas. Então aqui você vai conseguir ver um pouquinho da força, né, desse vampiro. Na prática, o que essa capacidade então quer dizer? Ela é a quantidade de pool, né, a quantidade dos seus recursos que você vai ter que colocar nesse vampiro para você poder conseguir manipular ele. Então esse vampiro ele vem a jogo quando ele alcançar a quantidade de recursos suficiente para que você possa controlá-lo, né? E ele vai utilizar esse sangue aqui para poder curar seus ferimentos, pagar pelas suas cartas, né? E conseguir agir para ti ao longo do jogo. Um vampiro ele não pode ter mais sangue do que a sua capacidade permite. Então, se alguma carta ou efeito fizer com que você coloque o sangue a mais na sua capacidade, esse excesso é devolvido para o Blood Bank. Ou seja, é como se ele vomitasse esse sangue. Então, um vampiro de capacidade 10 só pode ter até 10 de sangue. Um vampiro de capacidade 4 só pode ter 4 de sangue. Um vampiro de capacidade 6 só pode ter 6 de sangue. E assim sucessivamente. Grupo de vampiros. No vídeo passado, a gente falou um pouquinho sobre a montagem dos seus baralhos. E nós falamos um pouquinho sobre a montagem da cripta, né, que você pode ter até 12 cartas, a partir de 12, desculpa, a partir de 12 cartas de vampiro na sua cripta. Porém, aqui nós temos o grupo desse vampiro. Um detalhezinho que eu acabei não comentando no vídeo passado, mas que é extremamente importante para a construção de um baralho de cripta, é que esses grupos eles precisam ser sequenciados. Você só pode utilizar 2 grupos sequentes de vampiros. Ou seja, se você escolher utilizar este vampiro na sua cripta, esse vampiro ele é do grupo 5. Logo, você só poderá utilizar ele junto com vampiros ou do grupo 6, ou só vampiros do grupo 5, ou vampiros do grupo 5 e 4. Porém, uma vez que você escolha fazer uma cripta com vampiros do grupo 5 e 6, você não poderá ter um vampiro do grupo 4, porque você tem um vampiro do grupo 6 na sua cripta. Então ela precisa ser sempre sequente. Então se a sua cripta é 5, 6, você não pode ter um vampiro do grupo 7, nem um vampiro do grupo 4, 3, 2 e 1. Se a sua cripta é só grupo 5, não tem nenhum problema. Você pode fazê-la todo grupo 5. Se você optar por fazer uma cripta, por exemplo,
Grupo 1 e grupo 2 também, sem problema, esses dois vampiros podem jogar juntos, mas você não pode adicionar um vampiro de grupo 3, 4, 5, 6, 7, né? E assim sequentemente. Então, a restrição aqui seria sempre para vampiros sequentes dentro do seu próprio grupo. Aqui no canto superior direito, nós temos a edição que essa carta saiu, né? Então, Tense Macabre, Anarchs Unbound, New Blood. Então, sempre aqui no cantinho superior direito, você vai ter a edição que essa carta saiu. E por último, mas não menos importante, a gente sempre tem um textinho aqui no cada um dos vampiros. Foco. Beleza, então, Sabamão Negra, Anarquista, você e Vitor podem jogar cartas que requerem um vampiro Camarilla, como se Vitor fosse um vampiro da Camarilla, enquanto Vitor for um barão. Você e Vitor podem jogar cartas que requeriram um príncipe, como se Vitor fosse um príncipe. Justicar Banu Hakim, uma vez por combate. Kazim pode descartar uma carta de ação política antes da distância para determinar antes da distância determinada para receber mais 2 de força naquele combate e tem mais 1 de sangrar. Essa aqui é a habilidade, são as principais habilidades daquele vampiro. Essas habilidades elas podem ser estática, que funcionam o tempo inteiro, ou podem ser uma habilidade de ação que você usa em um determinado momento, por exemplo. Tá? Essas habilidades elas têm várias funções ao longo do jogo, a gente vai comentar um pouquinho sobre. Aqui também mostra, por exemplo, quais os títulos que esse vampiro tem, se ele é um príncipe, se ele é um barão, quantos votos ele tem para poder utilizar em referendos políticos, né, a seita ou a facção que ele representa e por aí vai. Então, são vários textos em cada um de seus respectivos vampiros. Cartas de biblioteca. Existem 3 principais tipos de carta de biblioteca que nós vamos começar falando aqui agora. São as cartas de mestre, as cartas de servo ou de minion e as cartas de guerrena. As cartas mestre são jogadas pelo próprio Matusalém. As cartas de mestre elas não têm ícone aqui na sua parte superior esquerda, né, na barra de atributos, enquanto que as outras cartas elas têm um íconezinho aqui em cima. As cartas mais novas elas já vêm escrito, tá, que ela é uma carta de mestre. E normalmente elas vão ter sempre esse aspecto esverdeado aqui, esmeralda também, na carta inteira. As cartas de servo ou cartas de minion são jogadas pelos próprios minions, né, pelos vampiros e seus aliados, que o próprio Matusalém vai controlar. Então, dentro das cartas de minion, existem subtipos de cartas, então cartas de ação, cartas de referendo, cartas de combate e por aí vai. A gente já vai falar sobre elas. E por último, as cartas de guerrena. As cartas de evento, as cartas de guerrena, elas são representadas por cartas mais avermelhadas, não confundir com uma carta de combate, tá? Você pode ver que ambas são vermelhas, mas a carta de guerrena ela é muito mais avermelhada e ela sempre vai ter essa luazinha aqui na sua esquerda. Elas são cartas que são colocadas durante a fase de descartar e elas representam eventos que afetam o mundo inteiro, do mundo das trevas, né? O mundo como um todo. Cada evento só pode ser jogado uma vez por jogo e esse evento ela é colocada pelo Matusalém que a jogou. Então, assim, fazendo um grande comparativo, uma vez que uma carta de evento é colocada, é como se fosse um grande evento que abalou o mundo inteiro. Então, a Primeira Guerra Mundial, a queda da Bastilha, né, a Covid. Então é um evento que ela aconteceu e ela está ali atuando por todo mundo. Ela não é necessariamente controlada por Matusalém, não é uma pessoa que controla a Primeira Guerra Mundial. Né, ela está ali no mundo inteiro. Vamos começar falando então sobre as cartas de mestre. As cartas de mestre são cartas que você joga no seu papel como Matusalém. Existem 2 categorias de cartas de mestre regulares e cartas de mestre fora do turno. As cartas de mestre elas são jogadas sempre durante a sua fase de mestre e uma vez por turno apenas. Existem cartas de mestre que elas vêm com a frasezinha aqui, ó, escrita out of turn ou fora de turno. As cartas de mestre fora de turno só podem ser jogadas durante os turnos dos outros Matusaléns. Então elas não podem ser usadas no seu próprio turno. Ao jogar uma carta fora de turno,
você está usando a sua ação de fase mestre do seu próximo turno, né, como utilização ali fora do seu turno. Então, quando chegar no seu próximo turno, você perde acesso a essa carta. Então, mesmo que você tenha alguma carta que diga que você tem uma fase mestre adicional, ainda assim você não pode jogar uma segunda carta fora do turno. Então, como eu disse, você só pode jogar uma Master por turno. Alguns dos outros tipos de cartas são, por exemplo, cartas de locais. Uma carta de local, ela representa um prédio, uma cidade, um local de encontro designado, um ambiente ali que o Matusalém e os seus lacaios controlam. Uma carta de local, ela permanece em jogo e pode ser usado repetidamente, mesmo no turno em que ela é jogada. Então, uma vez que você coloca essa carta de local na sua fase mestre, você coloca ela sob seu controle, você já pode utilizar aquela carta no turno em que ela entra. Existem as cartas chamadas de trivial. Algumas cartas são identificadas como trivialidade, então ela vem escrita aqui. Quando o Matusalém joga com sucesso uma carta trivial, ele ganha uma ação adicional de fase mestre. Então, como eu disse, você só pode utilizar uma mestre por turno. No momento em que você faz uma trivial, você ganha uma segunda fase mestre. O Matusalém ele só pode ganhar uma única ação de fase mestre de trivialidade por turno. Então, qualquer trivial que você fizer em sequência a essa, você não vai adicionando uma terceira, uma quarta, uma quinta fase. Então, usou uma carta trivial, na hora que você usar a segunda carta trivial, a segunda carta ela utiliza a sua fase mestre normalmente. Tá? Então, essa carta, essa ação trivial, é como se você, como um vampiro tão antigo, foi lá na cidade, agiu, mas você fez uma coisa tão simples, tão trivial, que você consegue ainda conseguir fazer uma outra ação. Então, por exemplo, aqui você roubou sangue de um vampiro seu. Isso é uma coisa tão simples, você foi lá, chupou o sangue do vampiro e voltou. É tão pequeno que aí você consegue utilizar, por exemplo, uma locação. Então você vai lá e busca, ganha o controle ali sobre o Museu Garibaldi, por exemplo. Então, a única coisa que eu chamo muita atenção aqui, se você utiliza uma carta mestre antes de usar a carta trivial, você gasta a sua fase inteira da fase mestre. Então, é necessário que você utilize a trivial primeiro e depois, quando você ganhar a segunda fase mestre, você utiliza a carta mestre qualquer. Utilizou a carta mestre antes da trivial, você perde o acesso a utilizar essa trivial durante este turno. Cartas de disciplina. Uma carta de disciplina ela é jogada em um vampiro que você controla para conceder a esse vampiro um nível adicional de uma determinada disciplina. Ou seja, se o vampiro não tiver absolutamente nada, ele ganha aquela disciplina em nível básico. E se ele já tiver a disciplina no nível básico, ele aumenta do básico para o superior. Então, aquela coisinha do quadradinho e do losango que a gente conversou quando a gente falou da cripta. Se o vampiro, por exemplo, ele não tem ofuscação, ele passa a ter. Se ele já tinha ofuscação em formato de quadradinho, agora é como se ele tivesse a ofuscação em formato de losango. A maioria delas também aumenta a capacidade do vampiro em 1. Então ele tem esse mais um aqui, esse mais um no círculo vermelho no canto inferior direito da carta, indica exatamente que você está reduzindo a geração daquele vampiro. Então, se ele era um vampiro de capacidade 10, quando você reduz a geração dele, ele fica mais velho. Então, ele era capacidade 10, ele passa a ser capacidade 11. Então, um vampiro que era capacidade 6, a partir de agora passa a ser capacidade 7. Então, além de aumentar aqui a capacidade do vampiro, né, reduzindo a geração dele, ele também aumenta aquela disciplina pontual. Então, esse vampiro passa a ter ofuscação no básico ou ofuscação no superior. Ofuscação, claro, por conta dessa carta aqui. Poderia ser demência, poderia ser rapidez, poderia ser fortitude, potência ou qualquer outra disciplina, de acordo com o que a carta denomine. Além disso, existem também as cartas de troféu. Um troféu ele pode ser colocado em jogo usando uma ação de fase mestre, porém ele não tem efeito até que ele seja movido para um vampiro. Ou seja, o vampiro ele faça uma ação que ele ganhe esse troféu. Uma vez colocado em um vampiro, aí sim esse troféu é controlado pelo controlador do vampiro em que ele está e não pode ser concedido novamente. Nós vamos falar sobre troféu posteriormente, que eles têm uma regrinha à parte, não é só colocar a carta em jogo. O vampiro ele precisa conquistar esse troféu. Cartas de evento. Como já dito previamente,
O evento, ele é algo grande e que afeta todo o mundo das trevas, um grande acontecimento. Ele só pode ser colocado em jogo durante a fase de descarte e mesmo que um evento saia de jogo por qualquer motivo, o mesmo evento não pode ser jogado novamente. Outros eventos podem ser jogados normalmente, mas um evento que saia, então junto com um determinado Matusalém. Então, o Matusalém 1 jogou um determinado evento e ele saiu do jogo, junto com ele saiu o evento. Um outro Matusalém, o Matusalém B, tem essa mesma carta e ele quer colocar ela no jogo, ela não pode. Esse evento ele encerrou. E agora, para fechar, vamos falar um pouquinho sobre as cartas de Minion, as cartas de servos. As cartas de Minion são cartas que os seus Minions, os seus vampiros e os seus respectivos aliados vão jogar. Em muitos casos, uma carta de Minion terá um símbolo de uma disciplina, ou um símbolo de Wukong, ou um curso de sangue. Nesse caso, a carta ela só pode ser jogada se esse vampiro atender a todos os requisitos dessa determinada carta. Então, é possível que uma carta de Minion tenha múltiplos tipos, né, mas em geral a gente vai trabalhar com cartas de ação. Então, as cartas de ação, elas sempre vão ter este símbolozinho, tá? As cartas mais novas, felizmente, elas vêm escrita o tipo de carta, as mais antigas não tem, mas com o tempo vocês acostumam também. Um servo destravado, ou seja, um servo que esteja aqui nessa posição, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre servo travado, travado e servo destravado. Então, o que a gente fala de virado ou em pé, então várias nomenclaturas para isso aqui. A correta seria unlock e lock, ou destravado e travado. Um servo destravado, né, ou seja, um servo que não esteja virado, ele pode declarar uma ação com uma carta de ação e realizar essa ação diretamente dentro desses padrões. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os padrões de ação quando nós vamos falar um pouquinho das fases. Apenas uma carta de ação pode ser jogada por ação. Então, cartas de ação não podem ser usadas para poder modificar uma determinada ação. Então, por exemplo, essa aqui é uma carta de ação que ela requer um anarquista. Então, o seu vampiro, lembra daquela caixinha de texto que a gente comentou, ele precisa ser anarquista. Mais de uma disciplina pode ser usada para jogar essa carta em uma ação direta de sangrar. Esse Dzinho aqui significa que é uma ação direta. Com Celerity, né, que é rapidez, você destrava o anarquista se essa ação for bem sucedida. Com o quimerismo, essa ação ela recebe mais um de furtividade. E com presença, essa ação ela tem mais um de sangrar. Então ela sangra, por padrão, cada vampiro já sangra um. Então, se for um vampiro padrão, ele vai sangrar 2. Então, quando eu quis dizer que você não pode usar uma carta de ação para modificar uma ação, o que eu quero dizer é, essa carta aqui ela ilustra bem isso. Você declara com o seu vampiro uma ação de sangrar. Então, você vai pegar aqui o Kazembaiá e você vai declarar uma ação de sangrar somente. E aí um determinado vampiro lá do seu oponente, então o Victor Gerhardt, ele vai tentar interceptar essa ação. Você não pode utilizar uma carta de ilegalismo para que no quimerismo aqui, essa ação aqui dá mais um de furtividade, você não pode modificar a sua ação dando mais um de furtividade para o Kazembaiá, por exemplo. Ela precisa ser no ato da declaração. Então, a sua ação ela é uma ação de ilegalismo. Eu vou fazer uma ação e com ela eu estou fazendo a ação. Como essa carta permite que eu use múltiplas disciplinas, eu vou declarar o Kazembaiá, por exemplo. Vamos fingir aqui por um minuto que ele seja anarquista. Peraí, o Victor é. Pronto, que a gente não precisa fingir nada. Então, o Victor aqui, ó, ele é um anarquista, tá? Então, o Victor ele vai declarar uma ação de sangrar e dentre as disciplinas que ele tem, ó, ele tem Celerity, que é o raiozinho. Ele não tem quimerismo, mas ele tem presença. Então, vamos voltar aqui. Então, o Victor ele vai conseguir fazer uma ação de legalismo que, se for bem sucedida, ele destrava, ou seja, ele vira para poder declarar a ação, e se a ação for um sucesso, ele termina a ação desvirando. Essa ação não vai ter mais um de furtividade, porque ele não tem quimerismo, porém, essa ação ela tem mais um de sangrar. Então, o Victor, por padrão, ele sangra 1, então ele vai aqui declarar uma ação de sangrar de 2, e caso a ação seja um sucesso, ele desvira ao final da ação.
Cartas de aliado. Essas cartas elas são colocadas em jogo com sua vida inicial vindo diretamente do banco de sangue e permanecem independentemente do servo atuante estar ou não no jogo depois da ação. Perceba que aqui em cima o símbolo do aliado é esse izinho aqui, esse bonequinho. Então ela, além de ter o izinho, ela também tem aquele mesmo símbolo da ação. Então a gente viu aqui, ó, ela tem aqui o símbolozinho da ação e o símbolozinho do aliado. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você está fazendo uma ação de chamar um aliado, ou seja, uma ação de recrutamento. Então, você vai pegar o seu respectivo vampiro, você vai travar ele, você vai virar ele e vai declarar: eu estou fazendo uma ação para chamar um Vagabond Mystic, ou seja, estou fazendo uma ação de recrutar um aliado. No momento em que esse aliado entrar no campo, eu vou checar a vida dele. Esse cara aqui ele tem 2 de vida. Eu vou pegar 2 aqui do Blood Bank e vou colocar em cima dele. Então lembra que a gente falou lá no vídeo anterior sobre se está no seu pool é pool, se está no Blood Bank, né, sangue aqui do Blood Bank, então fica aqui da área de fora. Se estiver em um vampiro, é sangue. E se estiver aqui num aliado, esse aliado tem 2 de vida, tá bom? E aí cada aliado vai ter sua respectiva habilidade, e como eu comentei, mesmo que o Gerard, por qualquer motivo, saia de jogo, o Vagabond Mystic fica independente do Gerard. Cartas de equipamento. Essas cartas elas são colocadas em jogo por um servo atuante. Então, da mesma maneira que a gente acabou de conversar, eu vou pegar aqui um determinado vampiro, né, e vou fazer aqui, ó, mesma coisa. O símbolozinho aqui da ação e o símbolozinho de equipamento. Então, eu vou pegar um servo atuante, né, um minion, e vou declarar a partir daquele momento que esse servo atuante está indo buscar esse equipamento. Ou seja, esse cara, que é, no caso, a Diana, né, a Dana, perdão, a Dana, ela está fazendo uma ação de pegar uma arma. Né? Então, ela está fazendo uma ação para se equipar. E aí eu vou precisar, mesma coisa, sempre checar aqui todos os requisitos. Os requisitos eles vêm sempre aqui nessa barra aqui da esquerda, né? Então, como a gente falou aqui, ó, precisa que o requisito seja ele ter rapidez ou quimerismo ou presença. Nesse caso aqui, o requisito é que essa carta ela custa 1 de pool. Então essa caveirinha branca aqui significa que quando a ação for bem sucedida, eu vou pagar 1 do meu próprio pool para colocar essa carta dentro em cima desse vampiro aqui. Então, eu vou pegar aqui a Dana, Dancing Dana, vou declarar uma ação de buscar um coração de Nisquetos, e se a ação for bem sucedida, eu pago ela do meu pool para o Blood Bank, porque ela custa 1, coloco essa carta na Dana, aqui na parte de trás, para poder simbolizar que a Dana tem um coração de Nisquetos com ela. E aí, próximo turno, mesma coisa, né? Eu vou desvirar ela, a gente vai falar sobre fases posteriormente. Aí ela pode fazer outra ação, pode pegar outro equipamento, a não ser que o equipamento diga que esse equipamento só pode ter esse tipo de equipamento ou alguma coisa mais específica. Um próprio vampiro pode ter vários equipamentos. Lembrando que alguns equipamentos também, assim como o vampiro, eles são únicos. Tá? Então, por exemplo, só existe uma única Mona Lisa original no mundo. Então é a mesma coisa aqui, só existe um coração de Nisquetos, só existe um livro de Sargon. Então são coisas, quando essa coisa é muito, muito, muito específica, ela provavelmente é única. Agora, se você tem, por exemplo, uma Magnum, uma arma, existem várias Magnums no mundo. Então você pode ver que vários vampiros vão poder ter, por exemplo, cada um deles tem uma Magnum, ou cada vampiro tem uma jaqueta que previne dano, por exemplo. A jaqueta ela não é única, então você vai poder ter várias. Mas se for uma coisa muito específica, só pode ter um no jogo. E aí que entra a mesma regra de contestar, que a gente vai falar quando a gente for falar de, né, que eu comentei lá nos vampiros, mas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Então, declara aqui uma ação de equipamento, e aí você coloca o equipamento diretamente no seu vampiro. Retainers, ou carniçais. Essas cartas elas são colocadas em jogo
né, elas são muito similares ao equipamento. Então, o vampiro ele está indo buscar um retainer, um carniçal, para poder trabalhar para ele. A única diferença aqui do equipamento é que esses caras aqui eles têm vida própria. Então, assim como o aliado, que ganha uma vida vinda diretamente do Blood Bank, o retainer, né, o carniçal, ele também ganha. Então, uma vez que esse retainer aqui seja bem sucedido, eu vou colocar aqui um de sangue nele para demonstrar que ele tem um de vida, né? Aqui, ó, um de life, um de vida. Então, o requerimento para fazer essa carta aqui é que ele tenha protein, tá? Que é esse símbolo aqui. Então, por exemplo, a Dancing Dana não poderia, né, fazer esse recrutamento. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Em compensação, eu tenho aqui o André. O André ele tem protein, né, tá vendo? Protein aqui, inclusive no avançado. E aí eu acabei pegando uma carta aqui que não mostrava sobre básico e avançado, mas o homúnculo aqui ele já mostra um pouquinho pra gente. Então a gente falou aqui sobre o quadradinho e o losango. Então o homúnculo ele diz: no básico, durante a sua fase de destravar, então durante a fase que você desvira todos os seus vampiros, durante a fase de destravar de qualquer Matusalém, ou seja, não precisa ser só na sua, esse vampiro pode queimar um de sangue para poder destravar. E se o vampiro que recrutou esse carniçal ele tiver protein no superior, ao invés de ter um de vida, ele tem dois. Então, como acima, vírgula, porém o homúnculo tem dois de vida. Então, o como acima quer dizer que, igualmente o efeito do básico, porém com dois de vida. Então, mesma coisinha aqui em cima, né? Então, ação de recrutamento. Ou seja, você está fazendo uma ação para empregar um retainer, um carniçal. Então você vai declarar a ação aqui com o André, ele precisa preencher os requisitos. O requisito aqui é ele ter proteins. Então, como ele tem um protein, ele consegue fazer essa ação. Então, você vai virar ele e vai declarar: estou fazendo uma ação para pegar um homúnculo. Se ninguém bloquear, se a ação for bem sucedida, assim como o equipamento, eu vou colocar essa carta aqui atrás do André, né? Então, vou colocar aqui um sanguezinho nele. Então, ele está aqui com 6 de sangue. No momento em que eu passar o turno, que for a fase de desvirar de um outro Matusalém, na fase dele eu posso falar: opa, peraí, na sua fase de desvirar, eu estou queimando aqui pro banco de sangue, tá? E eu estou usando a habilidade do meu homúnculo para desvirar o meu vampiro e deixar ele destravado, a fim de que ele possa fazer bloquear no turno do meu oponente. Cartas de ação política. Uma carta de ação política pode ser jogada para convocar um referendo como uma ação, ou ela pode ser queimada durante um referendo para poder ganhar um voto. Apenas vampiros podem jogar cartas de ação política, e a gente vai falar um pouquinho quando a gente for falar sobre referendo. Ou seja, um aliado não pode chamar uma carta de referendo, apenas um vampiro. Então vão ter qualquer vampiro pode puxar um referendo, né? Então você tem aqui, por exemplo, a Queen Anne, né, a Rainha Anne, ela pode fazer aqui ó, de novo aqui, uma ação política. Então eu vou pegar a N, eu vou virar ela e vou declarar que a Rainha N está chamando uma votação de contestar recursos do rebanho. Então ela vai chamar essa ação. Eu vou explicar um pouquinho como funciona a parte política, mas basicamente precisa ver se essa ação vai passar ou não, se alguém vai tentar bloquear, e depois a gente vai ler a cartinha aqui e ver quais são os termos deste referendo. A carta de política ela não fica atrelada ao vampiro. Uma vez que ela seja bem sucedida, ela vai diretamente para Ash Hip, a não ser que ela diga o contrário. Cartas de modificadores de ação. As cartas de modificadores de ação, elas já fazem aquilo que eu falei que o ilegalismo, né, aquela ação aqui, não podia fazer. Então elas, como o próprio nome sugere, elas modificam uma ação. Então, um modificador ele pega uma ação que está acontecendo e altera algum fator nele. Então, por exemplo, você vai declarar uma ação de bleed, né, uma ação de sangrar com o seu ilegalismo, alguém tenta bloquear e você, ao custo de 1 de sangue do vampiro, então o André aqui está fazendo uma ação para poder buscar o homúnculo. Alguém tenta bloquear ele, eu vou pagar. O André ele tem protein, né? A gente já falou sobre isso, então ele tem protein no avançado, inclusive. Então ele vai queimar aqui um de sangue dele. Esse um de sangue vai diretamente para o Blood Bank. E se ele tivesse no básico, ele ganharia um de furtividade. Como ele tem no superior, ele ganha 2 de furtividade. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou modificando a ação de buscar um homúnculo. Então o modificador de ação ele serve exatamente para isso.
Coisa mais importante aqui é que o modificador de ação ele não pode ser utilizado mais de uma vez durante uma única ação. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 controle da terra, eu não posso queimar 2 de sangue do André para dar 4 de furtividade para ele. Eu só posso fazer um, que daria 2, e aí eu precisaria ter uma outra carta que dê furtividade se eu quiser aumentar a furtividade do André, por exemplo. Algumas cartas de modificadores de ação são jogadas por outros servos diferentes do servo atuante. Então, às vezes, eu tenho aqui 2 vampiros simultaneamente, um deles está fazendo ação, e pode ser que eu tenha um modificador que diz que a rainha N, né, este vampiro aqui, dá alguma coisa, dá mais um de furtividade, mais um de interceptar, interceptar não porque é uma ação, dá mais um de furtividade ou dá algum outro benefício, modifica a ação do vampiro atuante. Aí normalmente isso vem escrito nas cartas também. Apenas vampiros, apenas né, servos minions controlados pelo mesmo Matusalém podem jogar cartas que alterem a dinâmica de um outro vampiro. As cartas de combate são jogadas pelos servos, né, podendo ser aqui pelos vampiros ou pelos aliados, e apenas quando vocês estiverem em combate. Nós vamos falar sobre combate em um vídeo futuro. Normalmente essas cartas são avermelhadas, como eu tinha comentado, mas nunca confundir elas com os eventos de Guerrena, que tem a luazinha aqui na esquerda. E, por último, para a gente poder fechar, as cartas de reação. Tá? As cartas de reação elas são utilizadas por um servo destravado, ou seja, por um servo desvirado. Ela pode ser jogada em reação a uma resposta de uma atitude tomada, de uma ação tomada por um outro minion controlado por um outro Matusalém. Um lacaio ele não pode utilizar a mesma carta de reação mais de uma vez durante uma única ação, mesmo que ela tenha utilizado em disciplinas diferentes, né, ou níveis de disciplinas diferentes. Uma carta de reação ela não trava e ela não vira o lacaio. Então, diferente da ação que você vira o seu vampiro para poder usar ela, a reação não. Então, eu tenho aqui o André, e se eu for utilizar, ele tiver aqui em pezinho, né? A gente usou o homúnculo aqui para poder desvirar ele, tá no turno do meu oponente, ele faz uma ação, eu posso aqui usar essa carta, supondo que ele fosse um anarquista, para reduzir um sangrar em 2, né? Reduzir aí durante uma votação política para ganhar 2 votos, ou dar 1 de percepção para o André. E aí, qualquer uma das coisas que eu escolha, o André continua aqui em pezinho, ele não vira, diferente de uma ação qualquer. Mas a gente vai falar também sobre isso nas fases. Então é isso, esses são todos os tipos de carta. Agora que você já conhece um pouquinho sobre quais são as cartas que você vai utilizar e vai ver dentro de uma mesa, tá na hora da gente ver isso na prática, em que momentos que você utiliza cada uma dessas cartas, como que você traz um vampiro, como que você influencia um vampiro desse para você poder manipular ele para que ele mine as influências, né, dos outros Matusaléns na mesa. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre fases, vamos entender um pouquinho como é que é a ordem do jogo dentro do turno de cada jogador, tá? E começar a se aprofundar ainda mais dentro das regras. Dito isso, vou pedir aí um favorzinho para vocês. Se você gostou, clica aí no gostei, se inscreve no canal. Se você não gostou, sem problema, clica no não gostei. Se você puder, por gentileza, me falar o que você não gostou, facilitaria muito aí para eu poder conseguir tentar melhorar, tentar trabalhar em cima disso. Estamos aqui exatamente para poder tentar aumentar a comunidade de VTES no Brasil. E é isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.